Alana Kessia Moreira Gomes. Seja muito bem-vinda, Alana. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Vai ser um imenso prazer poder passar, né, essas vivências a quais as corridas faz a gente viver para todas as outras pessoas. Pois é, para mim vai ser um prazer, né? A gente já vem se falando faz algum tempo e a gente infelizmente não conseguiu gravar antes, né, Alana? Mas por problemas técnicos e agora finalmente deu certo. E eu fiz aqui um resumo rápido, né, dos seus talvez principais resultados, há alguns outros, e claro que eles impressionam, chamam muito a atenção. Agora, para começar, talvez a maior parte dos ouvintes não está no Nordeste, a maior parte dos ouvintes não está no Ceará, né? A grande parte dos ouvintes são aqui do Sudeste, porque aqui a gente tem uma densidade populacional maior, e talvez eles não tenham muita noção do calor que é aonde você faz a maioria das suas provas, né? Por isso que eu brinquei aqui que você é uma mulher à prova de calor. Mas, caramba, meu, me chama muito a atenção esses locais onde você correu, e você mora no Canindé, que também não é um lugar muito fresquinho. É, é, é de fato para você uma vantagem, você acredita, perante as suas competidoras, as concorrentes e os concorrentes, você ser uma autêntica cearense acostumada, nascida e criada nesse calor quase que infernal que predomina, né, no clima do Ceará? Eu acredito que sim, né? Porque na grande maioria das outras maratonas as dificuldades é nos horários quentes, né? Então, assim, nesse horário quente que as pessoas sentem muito, alguns é o momento em que desiste, para mim eu tô dentro do que eu sou acostumada, né? Uhum. Inclusive aqui ontem bateu 38 graus, né, em casa, dentro de casa. Então, assim, você sai, a sensação térmica de você correr a 33, 34 é uma coisa super normal, que para muitas outras pessoas na prova é o que normalmente a dificuldade maior que eles têm. Mas sem sombra de dúvidas, eu acredito que faça toda a diferença sim no resultado final de uma prova de ultramaratona. Legal. Eh, e aí eu fiz rapidamente um resumo, né, da tua vida, com relação à corrida, e em algum lugar, em algum post seu, você fala que é preciso perder o medo dos quilômetros, né, que se pretende correr, seja 5, seja 100 ou seja 255, né. Quando é que você, eh, perdeu o medo, literalmente, assim, quando é que você venceu essa barreira de se tornar uma para se tornar uma ultramaratonista e ter corrido tantas provas em pouco tempo, né, porque você não corre há tantos anos assim, quer dizer, de alguma maneira foi o que eu também, coloquei aqui na introdução, você se encontrou, parece que é uma aptidão sua, correr grandes distâncias nessa situação, né, de calor quase que absurdo, pelo menos para a maioria das pessoas. Quando é que você então percebeu que você poderia se dar bem e que na ultramaratona era onde você encontrava aí talvez, se é o que a gente pode chamar, né, na sua zona de conforto? Na verdade, eu acho que eu fui muito mais que convencida de que eu podia do que eu mesma me descobri. Porque eu fui uma atleta, né, que antes de participar de provas eu fiz uma ultramaratona antes de fazer 40 quilômetros, né? Então, assim, eu fui convencida pelas pessoas de que eu conseguiria fazer essa prova. Eu não tinha conhecimento de provas, eu só treinava, eu nunca tinha participado de provas nenhuma de rua. E quando eu comecei a correr, eu não tinha conhecimento com pessoas, nem mundo, nem nada. Eu corria e não sabia o que era o mundo da corrida, além do que os meus próprios treinos e aquelas pessoas que corriam comigo na minha cidade. Uhum. Foi quando eu fiquei sabendo da outra maratona 100K Canindé, que ia ter, né? E a chegada era na minha cidade. Então eu comecei a receber mensagens de pessoas da minha própria cidade: ó, oh, essa prova é boa para ti, essa prova vai dar legal para ti, sim. E eu não acreditava naquilo. Eu disse, mas gente, eu nunca fiz nem maratona, como é que eu vou fazer uma outra maratona de 100 quilômetros? Então, as pessoas me convenceram de tanto eu receber mensagem das pessoas dizendo que aquela prova seria uma prova boa para mim,
elas automaticamente me convenceram. Eu não acreditava, mas as pessoas acreditaram. Então, chegou aquele momento que eu disse assim: tantas pessoas acreditam que eu posso fazer essa prova e eu não acredito. Então, olha o potencial que as pessoas veem em mim que eu não consigo ver, Uhum. né? Então, assim, eu tendo a plena consciência de que eu não estava preparada para aquela prova, porque era uma prova que ia acontecer 3 meses após aquela inscrição e eu não tinha preparação nenhuma, eu não tinha acompanhamento nenhum de nada, eu não tinha conhecimento a não ser correr, E a tua mãe, dona aleatoriamente. Fátima, não te ajudava? Ela já era corredora, não? Não, minha mãe não corria, minha mãe era técnica de futebol. A minha mãe só Que passou a legal. correr depois que eu comecei a Não, eu correr. entendi que sua mãe já era uma entendi. Ela Não, se tornou uma corredora depois que viu que você depois que eu comecei a correr foi que minha mãe começou a correr. Então eu entrei em contato, né, com o Álvaro, que era o organizador da prova, e eu fui muito honesta com o Álvaro, né? Eu disse assim: Álvaro, olha, eu não, porque tinha no regulamento da prova que você tinha que ter no mínimo uma prova de 50 quilômetros, uma isso, é. ultra. E eu não tinha, né? Aí eu conversei com ele, aí falei, disse assim: olha, faltam 3 meses. Eu prometo a ti que eu faço um treino de 50 quilômetros, né? E de fato eu fiz um treino de 68 quilômetros antes da prova, né? E ele, assim, de cara acreditou em mim, né? Assim, me deu aquele voto de confiança. Eu disse: olha, eu quero ir para me testar mesmo o meu corpo, né? Eu sei que provavelmente eu não vou fazer os 100 quilômetros, mas eu quero ver até onde eu vou aguentar ir. E eu fui com esse pensamento. Eu não fui com o pensamento de vencer ou com o pensamento de ficar entre ninguém. Fui com esse único objetivo: testar meu corpo, né? O meu limite físico até onde eu conseguiria ir. E eu fiz a prova e eu ganhei a prova. Minha primeira ultramaratona, meus primeiros 100 quilômetros, eu venci a prova, né? E assim, aí a partir daquele momento que você nunca fez uma prova, porque quando eu larguei em um mundo que não me pertencia. Eu lembro que as pessoas conversando na largada de prova: ah, eu fui para a prova tal, eu fiz a prova tal, eu viajei para tal canto, Exato, é todo e eu mundo se não tinha gabando. assunto, certo? Eu não tinha assunto. Então, assim, nenhum para lá, não tinha vivência, não tinha nenhuma experiência. Eu disse: meu Deus. E também não era acompanhada por nenhum técnico, né? Eu não tinha ninguém. Uhum. Eu era eu por mim mesma. E eu, meu Deus, como é que eu vou largar? Aí eu vi: ah, aquela mulher ali já ganhou a prova, aquela ali já ganhou isso, aquela ali já ganhou tal, tal. Eu disse: poxa, eu vou tentar ficar ali com elas, né? Porque elas têm experiência, elas sabem como largar, como se manter na prova, e eu não tinha essa noção. Eu não sabia o que era pace, né? Assim, em que pace eu vou largar até o quilômetro tal. Não, eu não tinha nada. Era correr até morrer mesmo, né? Assim, até não dar mais. E eu lembro que nos primeiros 2 quilômetros eu fiquei ali me pisando, porque eu tinha um condicionamento físico melhor do que as pessoas que estavam, mas eu tinha medo, porque na minha cabeça, se elas estavam correndo daquela maneira, é porque elas Claro. sabiam o que elas estavam fazendo. Então eu fiquei ali me sacrificando para me manter com elas no pace que não era o meu, com medo de não aguentar. Mas ali chegou o quilômetro 2, o quilômetro 3, o quilômetro 4, aí eu me desgarrei, eu disse: não, eu vou correr, porque provavelmente vai chegar a hora que eu não vou mais conseguir acompanhar e elas irão passar de mim. Então, o que eu puder de ganhar de vantagem para delas aqui enquanto eu aguentar, para mim é melhor. E eu não as vi mais, né? E eu consegui me manter na frente do começo ao fim da prova, mesmo eu não sendo uma atleta boa. Porque hoje a minha primeira prova de 100 quilômetros, eu fiz para 14 horas e 45 minutos, né? E hoje eu tenho 100 quilômetros para 8 horas e 58 minutos. Então, assim, são quase 5 horas de diferença. Então, hoje eu tenho total, que eu estava totalmente despreparada, né? Uma prova de 100 quilômetros, você estando bem preparada, você faz entre 10 e 11 horas, dependendo, lógico, da altimetria da prova e de onde Exato. mais estou falando desses mesmos 100 quilômetros, né? Eu fiz esses 100 quilômetros dia 13 desse mês, eu não iria participar, eu não estava condicionada, não estava treinando para provas rápidas, porque eu estava me preparando para uma prova de 24 horas, e é totalmente diferente os treinos de uma prova para 24 de que um treino de uma prova para 100 quilômetros, que ainda, entre aspas, é considerada uma prova rápida, né? Então, mesmo assim, eu fui.
e consegui, né, finalizar a prova em 9 horas e 53 minutos, né, fui campeã novamente, e assim, e a partir do momento que eu fiz essa prova, eu passei a conhecer pessoas, as pessoas começaram a chegar até a mim, falar de outras provas, e eu terminei os 100 quilômetros assim, destruída, né, destruída fisicamente, porque meu corpo nunca tinha passado por algo aquele extremo. Então, assim, eu me senti acabada mesmo. Eu passei 3 dias doente, pós 100 quilômetros, né? Nos meus primeiros 100 quilômetros. E na semana seguinte, eu já estava inscrita em outra prova, que as pessoas, ó, vai ter outra prova, 50 quilômetros, e vai. A mulher lá é 4 anos que a mulher ganha a prova, ninguém ganha a prova, tal, tal, tal. E eu já, né, toda empolgada. Ah, se eu fiz 100, eu faço 50. Porque a gente tem essa falsa ilusão, né? Uhum, De que se eu fiz isso, eu faço aquilo. uhum. Então eu fui e fiz os 50 quilômetros, né? 15 dias depois da minha primeira ultramaratona e ganhei a prova. Aí pronto, foi ali que teve a virada de chave. Eu disse, não, agora o céu é o limite, né? Então, assim, eu comecei a conhecer as pessoas que eram as favoritas e eu chegava 2 horas na frente das pessoas que há 3, 4 anos eram favoritas. Então, eu comecei a me convencer de que eu não estava tão ruim, né? Não estava tão ruim e somente no ano de 2021 eu ainda passei 2 anos correndo aleatoriamente sem ninguém, né? Sem nenhum treinador. E em 2021 eu conheci o Plauto, né? Eu conheci o Plauto Holanda, né? Que é daqui, um treinador daqui. Foi quem me moldou, né? Foi quem me lapidou, porque eu corri aleatoriamente, sem nenhum planejamento. Vou correr aqui bem muito, enquanto não aguentar mais, eu vejo com o corpo. E foi assim que eu me descobri. E hoje, sinceramente, eu sei que o ultramaratona é uma distância que treino nenhum lhe traz segurança de que você vai finalizar a prova. Tudo pode acontecer numa prova de ultramaratona. Então, toda prova que eu saio como se ela fosse a primeira, com aquela mesma insegurança de se eu vou finalizar, se meu corpo vai aguentar, mas mentalmente eu já me sinto preparada para finalizar a prova. Se o corpo vai conseguir ou não é outra coisa, mas mentalmente toda prova eu saio mentalmente preparada para finalizar. Cara, que história fantástica. Eu não sabia que a tua, enfim, que você estreou primeiro numa ultra para depois eventualmente fazer uma maratona. Eh, Agora você falou que as pessoas acharam que a prova era para você. O que que essas pessoas viram em você, assim, você lembra? Tipo, por que que olharam para você correndo e falou, puxa, essa prova é para você? Claro, são as pessoas que te conheciam, né? Sim. Mas o que que elas viram na Alana que elas identificaram que essas provas de 100 quilômetros eram para você, os 100 quilômetros de Canindé, né? Essa que você falou, né? Que você é tricampeã também. Isso. Eu acho que duas coisas, né? Porque as pessoas começaram a ver que eu comecei a aumentar a quilometragem, né? E aqui na minha cidade, na época, eu tinha 4, 5 pessoas correndo. E todos eram homens, né? Então, quando eu comecei aí, eu comecei aqueles homens que já corriam antes de mim, eu comecei a ter um condicionamento físico melhor que eles. Então, quando eu ia para uma corrida, de fato, realmente, eles não treinavam, eles competiam comigo. Sempre o desejo deles era me deixar para trás. Nunca teve aquele. Não era coletiva de você sair 4, 5 pessoas para treinar. A intenção deles era sempre me deixar para trás, né? Porque, infelizmente, o preconceito sempre existe. Os homens, eles não querem ficar para trás. É, Né? Ele é sempre, quando tem verdade. uma mulher. Eu vejo muito nas provas de ultramaratona, o homem olha para trás, quando vê que é uma mulher, parece que ele viu um bicho, né? Desembesta, e eu acho graça, diga assim: pode ir lá na frente, eu lhe pego. Só comigo, né? Porque as pessoas ainda têm muita essa má orientação. Então, assim, eu acho que essa questão das próprias pessoas estar me vendo com outros homens e me dedicando, disciplinada, porque eu estava treinando realmente, vira a questão do meu emagrecimento, as pessoas da própria cidade, e por também levar o nome de onde eu moro, eu acho que tudo isso aí levou a esse pensamento, né? Caramba, meu. E, e, e o que que te fez querer correr cada vez mais? Foi a história de emagrecer? Porque em algum momento você deve ter chegado num peso que você estava satisfeita, mas você já estava então provavelmente viciada na corrida e ao invés de querer correr cada vez mais rápido,
você foi querendo correr cada vez mais longe. Eh, o que que foi essa motivação? Por que não ficar no 10 ou até mesmo no 42 quilômetros, fazer uma maratona? Super legal, né. Aliás, a maratona são as corridas mais famosas do mundo, né. Por que que você quis ultrapassar essa barreira? porque os homens ultrapassaram. Então eu, para acompanhar eles, tive que me locar na vida deles. Então, quando aquilo eu comecei a perceber que aquilo ali não era coletivo, que eles estavam me levando para os treinos para me ver desistir, eu disse: "Eu não vou desistir". Porque chegou ao momento que eu sentia que quando eles me convidavam para um treino, eles não me convidavam para treinarem comigo, Exato, eles me convidavam para me já quebrar, né, saquei, é como diz claro, é o claro. então eu comecei a treinar com eles e treinar sem eles para me preparar para eles, né, e para não O então como não tinha mulheres, só me Hã. restava treinar com os homens. Então os homens me condicionaram a querer me deixar para trás e eu, para não ficar para trás, tive que acompanhá-los. E aí, essa altura, a questão do peso e tal, você já estava resolvida, já tinha provavelmente perdido o peso e estava numa boa, né, com essa questão, ou ainda você demorou a Já, atingir o que já você estava queria? feia já, né, já estava feia. Sim, Ô Alana, tua mãe, a dona Fátima, então ela corre, né, até hoje, mas ela era ou é técnica do Camarões Futebol Clube, é isso? ela era na Era, época, né, tá, assim, na minha época da minha infância, adolescência toda, ela sei. era técnica, né. E provavelmente ela também Eh, foi a primeira mulher ou uma das únicas mulheres, né, principalmente aí nessa tua região, a assumir uma função que é conhecida como sendo uma função de homem, né? sim, eu lembro que na época saiu até no jornal, né, porque ela era técnica daqui, e o Camarão, por muitos anos, ele ganhava tudo. Aham, Todos os campeonatos o Camarão era campeão, assim, era visto é como se fosse uma seleção tá, daqui dos nossos interiores, né? Quando o Camarão ia para jogar, então assim, ia, ia um carro com o time e um ônibus de torcida, né? hum, Porque como todo mundo era família, ou era o tio, ou era o sobrinho, ou era alguém que era casado com uma tia minha, o time era todo formado por família. uhum, Então ia todo mundo, a família toda, né? Então, assim, além de ir o time, a gente sempre era a torcida maior, né? Então, assim, a gente sempre viveu muito isso, né? Então, eu fui cercada por pessoas. E eu acho que justamente essa questão da minha mãe se locar no lugar que por muitos anos era visto apenas por homens, acaba que isso também lhe fortifica de lhe colocar em qualquer lugar. Hoje eu sempre falo que eu posso estar em qualquer lugar, não existe mais isso de homem e de mulher, então, né? Você pode ser tão boa quanto, como você pode ser melhor que o homem, né? exatamente, E você não precisa ser, né? Você pode ser igual ali, tá nivelado, e você também pode ser melhor. E exato. a gente já passou da época dos homens entenderem que se a mulher treina mais, eu sempre falo, não é ser homem ou ser mulher. Se uma mulher treina mais que um homem, consequentemente, ela vai ser melhor que o homem. Não vai ser o século que vai definir isso, e sim a disciplina que ela tem naquilo que ela quer melhorar. Então, infelizmente, hoje, né, as pessoas, pelo menos comigo, eu não sofro mais esse preconceito. O Uhum. pessoal diz logo assim: não vá com ela, não, porque ela vai lhe quebrar. Ela já quebrou uns três ali. Aí eu vou, né? A galera sai na minha frente, eu vou acompanhando a galera vai ficando de novo, eu vou passando, vou me encontrando com outro, aí corro 10 quilômetros com um, corro 10 quilômetros com outro, a pessoa vai ficando, às vezes corro 10, 20, 30 quilômetros. Então, na ultramaratona hoje, normalmente eu corro sempre ela só. Entendi. Eh, o apelido Dama de Ferro é seu, né? Já existe uma Dama de Ferro, né? Eu não sou a original, já existe a Dama de Ferro, mas eu acho que pela história e pela minha vivência, eles transcreveram ele para mim. Então é Dama de Ferro, é o Raio Louro, né? Assim, então, mas o Dama de Você é Ferro alta? realmente. Você é alta, Alana? Não, não sou alta, sou pequena. Ah, Eu tá. tenho 1,56. Ah, Sou eu bem tive a impressão no pequenininha. seu Instagram que você era uma mulher alta, que aí eu ia perguntar isso também, né, loura, alta, bonita, mulher, nordestina, aí no interior do Ceará, correndo e ganhando dos homens, não deve ter sido fácil, né, mas enfim, não precisa ser alta, né, você é loura, Eu sou pequena. é veloz para os 100 quilômetros e ganha dos homens. Qual foi assim
ah, o absurdo maior que você ouviu, uma ofensa contra você? Não precisamos falar aqui de palavrões nem nada, mas assim, alguma coisa que alguém chegou para você e verbalizou alguma coisa para te menosprezar ou te desencorajar? Na prova de 24 horas de Natal, eu estava lá arrumadinha, bonitinha, como sempre, e eu me recordo muito bem que uma pessoa olhou para mim e falou: ela sabe o que ela está fazendo aqui, Meu Deus do né? céu. Só que assim, eu ri e disse: eu sei o que eu estou fazendo aqui, e eu Isso vou aí. mostrar para ela o que eu vim fazer aqui, Uhum. né? Então, assim, nesse dia eu corri 190 quilômetros, né, em Natal, a minha primeira 24 horas, mesmo eu precisando ficar fora por 40 minutos, eu tive que passar, eu tive uma pequena crise de infecção urinária que eu tive que parar, tomar banho, tomar a medicação, trocar de roupa e voltar para a prova. Então, assim, eu ainda consegui fazer isso, né? Eu fui querendo fazer 160, então fazer 190 foi, assim, um espetáculo. Foi além de todas as expectativas que eu esperava. Que legal, meu. E no final das contas você provou com a sua corrida o que você, afinal de contas, estava fazendo lá em Natal. Mas no final eu vi a mesma pessoa vibrando em cada volta, né? Aí eu virei a Ah, 53, ninguém sabia meu nome. E eu comecei minha prova como se eu fosse fazer 100 quilômetros, porque como eu nunca tinha feito 100, eu nunca tinha feito 24 horas, eu disse, eu quero fazer os meus primeiros 100 bem, né? E depois eu vou, consequentemente, eu vou diminuir e eu quero me manter o máximo possível correndo para fazer mais 70, que era uhum. a minha meta, fazer pelo menos 170. Então eu comecei assim os 100 num ritmo que ninguém estava fazendo, né? Aí a galera, vai 53, ninguém me conhecia, né? Então, como meu número de peito era 53, eu fiquei lá apelidada como 53. Até hoje as 53. pessoas de Natal falam comigo pelo Instagram e tudo bom 53, né? Uhum. E eu tenho até um. Aí pronto, esse número 53 marcou muito minha vida. Eu fui para a corrida com um mês que eu tinha feito o índice para a seleção brasileira na prova de 24 horas. Eu cheguei para o meu treinador, para o Plauto, e falei assim: Plauto, vai ter uma prova em Dayatuba. É próximo mês. Faltam 3 semanas. Eu quero muito ir fazer essa prova. E ele, mas Alana, a gente não fez nenhum treino para 100 quilômetros, porque eu tinha vindo de uma de 24 horas. É, E claro. ele queria que eu fosse fazer a prova de tentar índice, né? Ou fazer meus 100 quilômetros em fevereiro do ano seguinte. E é outubro, então, tipo, que eu, né? Aí eu disse, não, mas eu quero muito ir, independente do que for, eu quero ir para me viver a experiência, porque aquilo que eu errei na próxima, quando for em fevereiro, eu vou poder, seja a alimentação, seja um tênis, seja uma roupa, eu vou poder adequar melhor. Uhum. E o meu treinador, né, o Plauto, ele sempre me deixa muito bem à vontade. Ele diz que ele diz assim, não, eu preciso respeitar a vontade do atleta. Se você tá querendo ir, você tá sentindo vontade de ir, então vamos, né? Então a gente vai só, não podia fazer mais muita coisa porque faltava menos de um mês para a prova. Mas eu tava me sentindo super, sabe quando diz assim, é a prova para mim? Uhum. Poderia até não ter dado tudo errado, mas eu fui com esse pensamento. Uhum. Deu tudo perfeitamente minha prova. Quando eu cheguei, que eu peguei a chave do meu quarto, que era o número 53, Ah. aí eu disse assim, pronto, senhor, eu já entendi o que você quis dizer. Eu sei que a minha prova vai dar tudo certo. Então, eu não sei se fez diferença isso pra mim, porque eu peguei isso pra mim de verdade. Eu disse, é porque a prova vai dar certo. Então, eu não sei se isso interferiu na minha prova, Uhum. né? Mas, assim, foi uma prova que eu fechei para 8 horas e 58. Eu tava muito bem, tava bem Quase 8 horas condicionada. e 53, hein? Pois é, quase, né? Se eu não tivesse parado para chupar 2 picolé de uva, eu tinha feito em 8 horas e 53. Ô, picolé de uva, Alana. Picolé de uva. Até hoje eu digo, se não tiver um picolé de uva no final da minha prova, eu não Como é que aceito. é o nome daquele saquinho que o pessoal vende na periferia? Aqui é din-din. Din-din, isso. Não é din-din, Din-din. tem que ser picolé. Picolé. Não, e eu passei 2 anos fazendo a prova dos 100 quilômetros de Canindé, e quando eu chegava, automaticamente o meu cérebro dizia assim, o picolé. Hum. Aí eu dizia, aí só que era de limão, o picolé que eu sentia vontade, chegando nos 100 quilômetros de Canindé, era de limão. Aí, nos 3 anos seguidos, todos foram a mesma staff, a Adriana. Toda prova,
que eu faço de ultramaratona, que é necessário staff, sempre foi a mesma staff, sempre foi a Adriana. Que é uma A amiga ou é Adriana já familiar? amiga, Aham. amiga que hoje é acolhida como da família, né? Exato, é. Aí, assim, quando chegava naquele. Ela lê meus pensamentos. Chega no quilômetro tal, ela já vai tanto comigo que ela já sabe, ó, ela tá mais ou menos nesse período, ela gosta disso aqui. Aí quando eu digo assim, Adriana, tal, ela já tá na mão. Não, ela sabe que pedir isso aqui. Aí quando eu tava se aproximando do quilômetro de chegar aqui em Canindé, porque na maioria da parte do percurso não tem, né, onde comprar nada, é só a BR Zona. Quando a gente tá chegando aqui, ela já ia comprar meu picolé, né? E tem que comprar na hora, né? Porque também não dá para comprar e deixar num isopor, porque vai virar suco, né? De jeito nenhum. De onde ela compra 200 metros, já tá derretendo, né? Ai, ai. Ô, Alana, então, um pouco desse espírito você herdou, por exemplo, também da sua mãe, né? E você, felizmente, você teve uma menina, né? A Luara. Ela tá o quê? Com 11 anos? 11 anos, agora tem 11 anos. Ela já está realizando muito bem, né, esses feitos teus, né, porque com 11 anos já é uma adolescente quase, né. Já. Você procura também, de alguma maneira, passar para ela essa sua atitude de que uma mulher pode sim fazer o que quiser, pelo amor de Deus, né, nós estamos no século XXI, apesar do preconceito, dos pesares, enfim, você já está tentando passar isso? Você percebe que ela é, talvez, parecida com você ou com a sua mãe, uma menininha, que vai se tornar uma mulher arrojada e à frente, talvez, do seu tempo? A Luara já é muito forte, né? Então, assim, e tendo as pessoas, a convivência, a maneira que a gente se comporta, como a gente fala as coisas, encara as coisas, entre aspas, sem muito mimimi, sem muito isso, certo? Então, eu sei que ela consegue captar isso com muito. Eu falo o que é positivo, eu falo o que é negativo, eu falo como tem que se comportar. Uma das coisas que eu falo muito em relação ao assédio, Uhum, porque assim, o assédio, ele existe em qualquer lugar que você vai. Se você vai para a padaria, você tem assédio. Se você vai para a igreja, você é assediada na porta, com ô bonita, ou lá em casa. Ou... Gente, tudo isso é assédio, né? é claro. Mas eu sempre falo para minha filha, olha, você não precisa, se a pessoa não tocar em você, ignora e passa. Entendeu? Para mim, o assédio só é essa pessoa. Alana. Eu Uhum, sei que o assédio existe, mas eu já decidi. Se eu for levar isso em consideração, eu não vou mais treinar, eu não vou mais andar, eu não vou mais sair de casa. Porque o assédio ele existe em todo num ambiente, inclusive por homens e por mulheres. Né? Nem uhum, só pelo homem, a mulher é assediada por ambas as partes. E vice-versa. Então, assim, eu digo muito a ela, olha, nem tudo aquilo que as pessoas acham que é tão sério, você precisa levar. Você precisa diferenciar aquilo que você tem que ter uma atitude e aquilo que você tem que ignorar. O mundo é assim. Então, assim, se eu for me preocupar com um homem que passa me chamando de gostosa no caminhão, a uhum, 130, 140 quilômetros, dá só um grito quando eu levanto a cabeça, o caminhão já vai 1 quilômetro na minha frente. Se eu for me incomodar com o que as pessoas falam, porque passou de bicicleta, então você precisa também saber administrar essa questão. uhum, Então, eu falo muito isso para ela, ó, filha. Você precisa saber diferenciar uma coisa da outra. Nem tudo pode lhe incomodar, nem tudo você pode absorver, entendeu? uhum, Então, eu passo isso para ela, essa segurança, mas se você se sentir incomodada, você pode, você deve falar. Se você se sentir segura para reclamar. uhum, Então, sem sombra de dúvidas, eu já percebo isso, né? uhum. Aqui, como a gente diz, ela já é muito atrevida, já é atrevida até demais. Tem hora que eu digo, rapaz, essa menina. Aí o pessoal diz, ah, mas filha de quem é? Convivendo com quem convive, não pode ser diferente. Aí é verdade. É, Só me resta aceitar, né? Mas é exato. muito bom ela ver isso, entendeu? Então, é um exemplo fantástico, né, porque você é uma mulher forte, independente e e enfim, você está fazendo história aí em Canindé, no Ceará, representando Canindé, representando o Ceará, é parte da seleção brasileira, né, de ultramaratona, quer dizer, você com certeza é uma mulher que está escrevendo a sua própria história e vai deixar essa história escrita e gravada aí na
enfim, no histórico das ultramaratonas no Brasil. Teve algum post teu que você escreveu: "Sou abençoada por ter uma família que me apoia e que sonha junto comigo. Sei que sempre contarei com vocês. Obrigado a todo o carinho e torcida. E amanhã acho que foi um post antes do Mundial em Berlim, né? Amanhã é o grande dia, tal. Eu amo cada um de vocês, família Moreira, Camarão, Ceará." A família é uma coisa muito importante para você, pelo que eu percebi, né? Você já falou um pouco aí da sua mãe, né? Tem a sua filha, óbvio, a Luara é muito importante para você. Você foi criada num ambiente assim familiar, com mãe, pai, tias, tios, um monte de primos, por serem de uma cidade pequena. Você nasceu em Quixadá, mas logo você foi para. Você nasceu em Quixadá por acaso, não foi isso? Como é que foi a Eu, história? eu, eu Tua mãe foi contei para comprar minha pão em mãe, Quixadá, você deu uma nascidinha lá e voltou para Canindé, é isso? eu disse assim, mãe, o Michel já descobriu que eu não sou canidense, como é que pode? Ninguém pode mais esconder nada da vida da gente. Ah, tá, Aí a tá mãe publicado em pegou, algum lugar aqui. eu falando, né, com ela, depois que eu tinha conversado com Aham. você, aí a minha mãe disse assim, não, eu fui só ali fazer uma visita, eu voltei com você debaixo do braço. Aí a minha mãe disse assim, é porque ele não sabe, é o outro lado da história. Eu Conta. fui, lhe tive, antigamente as coisas eram muito difíceis, os ônibus eram um por dia, não tinha essa coisa de um em uma hora como é hoje. Claro, é. Aí eu peguei uma carona com um caminhoneiro, tive que subir no caminhão contigo, bem miudinha. Quando eu subi, o homem perguntou quantos dias tu tinha, eu disse, não, ela nasceu ontem. Aí o homem olhou e disse, pelo amor de Deus, minha senhora, como é que a senhora faz deixar a senhora subir esse caminhão, se essa menina acontecer alguma coisa? Disse que o homem ficou super preocupado com o que podia acontecer comigo, porque a minha mãe tinha tido só um dia. Uhum. Porque, de fato, ela me teve e veio embora, porque ela não levou nada para mim, ela não foi preparada para mim nascer, né? Olha isso, meu. Então, foi só essa questão. Em relação à família, nós somos uma família grande. A minha avó teve 21 filhos. Nossa senhora. 21 filhos minha avó teve, né? Então, assim, todos foram criados no mesmo lugar, no mesmo interior. E o meu avô vivia todo mundo da lavoura, do algodão, da plantação. Então, todo mundo vivia ali. As pessoas que foram ficando maiores de idade e foram casando, foram construindo suas casas e se mantendo ali, porque ali mesmo eles tinham a sobrevivência deles. E com o tempo foi que as pessoas foram saindo. Então, eu tenho assim, tios em todo lugar. Em Quixadá, em Piauí, em Fortaleza, Pacajus. Tipo assim, em todo canto. Mas a gente ainda tem essa cultura de 4 vezes por ano. A gente tem a feijão moreirada, que tem que vir todo mundo. Aí tem um ano novo, que Natal, cada um viaja para onde quiser, para casa do namorado, da sogra, mas ano novo é aqui. Então a gente tem os 4 eventos por ano, que é o Uhum. momento da gente se reunir. Aí todo mundo vem, né? Então todo mundo vem para cá, todo mundo se reúne. Então assim, a gente ainda tem essa questão de ter isso muito forte na gente. Então, assim, a gente é uma família muito unida. Então, quando de fato eu vou participar de prova, todo mundo sofre, né? Bota o telão, pipoca, se reúne, tipo, os que moram em Piauí, todo mundo se reúne na casa só de um, os 5 tios se reúnem para assistir ou para esperar os resultados, o daqui vão para casa do outro, uns adoecem, uns passam mal, né? Na outra maratona de 255 da Amazônia, foram 3 dias de provas. Então, assim, foi um momento que a minha família se uniu e foi o momento que a minha família mais sofreu. Porque, assim, onde a gente estava participando das provas, não pegava telefone, não tinha área. Uhum. E foi uma prova muito difícil. Então, largou 50 atletas e esses 50 atletas foram desistindo. E os que foram desistindo foram colocando relatos da prova, que a prova era muito perigosa, que tinham Claro. animais, que passavam dentro de rios, que era isso, que era aquilo, que se a pessoa cair, passa ser encontrada e tal, tal. Então, assim, eles não falavam comigo, ficavam vendo apenas o que as pessoas que estavam desistindo estavam, sem saber. Eu não sabia, a minha mãe dizia, tu podia ter morrido, e não sabia, né? Então, assim, realmente a prova da Ultra Trail Amazônica, ela é uma prova altamente perigosa. Perigosa por quê? Porque você está no meio da mata.
entendeu? Você tá no meio da mata com animais, eu passei com água no pescoço. Nossa. Então, se ali tem um animal, eu não sei ali. Eu não consigo saber se ali não vai aparecer uma cobra, se não tem um jacaré. Eu tô dentro da Amazônia. Então, naquela passagem ali, um bicho podia me pegar, uma cobra me picar. Então, eu pelo menos, fui uma pessoa que passei em determinados pontos que eu fiquei brigando com a cobra. Então, rindo a cobra para a cobra sair do meio para me passar, porque eu dizia, e se eu passar por cima, ela for venenosa? Porque eu não tinha medo da cobra em si. Eu não tinha nenhum problema de dar um pulo por cima dela, né? O problema é eu pensar, e se ela me picar? E se for uma cobra e me deixar cair aqui, quem é que vai me encontrar? Eu só encontrava homem com facão na mão dentro daquela mata. É a única coisa que eu encontrava. Né? Não Aí, tinha nem assim, então, aquele pra mim, spot, aquele GPSzinho portátil que você pode acionar lá um botão rastreador, nada? nada. Era você por você. Meu Deus do Entendeu? Então, céu, assim, a Alana. minha irmã ficou doente. A minha irmã, quando eu cheguei, ela, olha, nunca mais você vai para essa prova. Se você se inscreveu, eu lhe dou um remédio para você dormir 3 dias, você perde o voo, você perde a prova, você não vai. A minha irmã realmente ficou um pouco doente. Teve até que ir para psicóloga, que ela pegou um trauma mesmo, né? Por conta dessa Tadinha, meu. prova. Mas, assim, então todo mundo sofre, né? Até eu finalizar a prova, todo mundo é muito sofrido para todo mundo, né? Então, porque a gente tem esse vínculo realmente familiar muito forte. Então, hoje em dia, 100 quilômetros, ninguém tá mais nem aí, né? Eles já não sofrem mais. Ele, tu não vai não para aquela prova de 100 quilômetros? Minha mãe, quando eu ia para uma prova de 100 quilômetros, não dormia, não fazia nada, ficava. Aí agora diz assim, aquela prova de 100 quilômetros, tu não vai não? Não, mãe, eu não vou não, já fiz, vai, mulher, no instante tu termina. Eu, rapaz, pra você ver como é as coisas, né? Ficava quase chorando quando eu ia, agora dizendo que no instante eu termino. No 100 instante, quilômetros, Michel. Você vai dormir em casa hoje ainda. É. Ô, Alana, e você já inspirou outras mulheres da família? Ou mulheres aí da tua comunidade, enfim, né, suas amigas, seus vizinhos, que viram você e hoje estão caminhando, ou eventualmente até correndo, ou que seja indo para academia, sei lá. Tem. Depois que eu comecei, assim, da minha família, né, voltou-se minha mãe. Eu tenho 2 tias em Piauí que começaram a fazer corridas. E tem uma tia minha de 69 anos que fez até prova de 21 quilômetros, né? Olha. 5 e 10, para onde eu vou prova de 5 e 10 que a minha mãe vai, ela sempre vai comigo, a tia Evanda, né? Uhum. Então, assim, a minha família, assim, é porque a minha família eu consegui inspirar essas pessoas. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu de provas menores, de 5, 10 quilômetros, eu sempre vou participar da prova. E a gente vai, né, uma turma daqui, para poder eu também estar participando desse momento com eles. Já fiz prova com minha mãe, já fiz prova eu, a minha mãe, a minha filha, todo mundo junto. Então, assim, no que a gente pode participar de prova junto, a gente sempre participa. E, assim, tanto no meu município, né, aqui, como eu recebo inúmeras mensagens no meu Instagram de pessoas que agradecem, que falam, né, que eu sou inspiração, que a primeira ultramaratona dela fez, e lembrava dos meus relatos, liam os meus textos, né, via a minha força de estar treinando ali, porque agora eu dei mais uma parada de postar os meus treinos, né, mas assim, eu passei uma época que eu era 30 no dia, 40 no outro, 20 no outro, então isso ali as pessoas dizem assim, poxa, eu tô aqui com preguiça de fazer 5 quilômetros, aí eu vejo que você fez 30 ontem, vai fazer 40 hoje, eu digo, pelo amor de Deus, eu tenho que ir fazer meu treino. Porque o que é o meu treino, dentro do treino dela. Então, isso acaba que você acaba sendo uma referência, né? Claro. Mesmo que algumas pessoas, elas falam para você que você se torna assim, e tem muitas outras pessoas que jamais vão admitir que você consegue transmitir isso, porque infelizmente a gente ainda existe esse grupo de pessoas que por mais que você as inspire, elas não curtem nada, elas não comentam nada, porque na cabeça delas, elas acham que aquilo ali vai nos fazer maior que elas, né? E então ainda existe sim essas pessoas que não querem que ninguém seja melhor que você, né? E eu acho que não é isso, aqui não é ser melhor do que ninguém. Eu acho que a corrida, principalmente de ultramaratona, que você passa por N dificuldades, que você morre e ressuscita várias vezes numa prova, que em algumas provas você corre a prova inteira com vontade de desistir. Eu mesmo já estive em prova de 100 km, que no quilômetro 20 eu disse assim, cara, hoje não é o dia. Mas o que o pessoal vão falar?
O que vão dizer? Porque você carrega muito essa questão de responsabilidade. Porque as próprias pessoas te jogam uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu vou participar de provas que essas provas não são alvo, elas entram como treino, né? Então, se eu faço essa prova mais lenta, as pessoas dizem, ela está quebrada. Ela É está duro, quebrada cara. As porque pessoas ela, criam essa antes ela, expectativa. entendeu? E assim, isso já me incomodou. Já me incomodou. Hoje isso não me incomoda mais. Por quê? Porque eu sei que quem entende de ultramaratona entende que tem prova que você não pode correr como você gostaria. Tem prova que você vai correr na Z1, na Z2, na Z3. Então, hoje eu aprendi a fazer meu treino de acordo com o que está na minha planilha. Mas antes não. Chegava uma pessoa e disse, fulano, não vai passar de mim não, porque ela vai ficar dizendo que ganhou de mim. Aí eu não vou fazer esse meu treino aqui se eu posso correr rápido. Então, hoje não. Mas você pode observar que as pessoas ela têm sede de demonstrar pace. Ave Maria, as pessoas têm o maior prazer do mundo de postar um treino de 40 km no pace de 4,35, no pace de 4,40. Mas se ela fizer 40 km no pace de 6,9, 6,10, é como se aquele treino fosse inválido. É. Entendeu? É feio mostrar um treino no pace de 6,10 e eu tenho dia que a minha planilha é para me correr no pace de 6,9. E eu vou e corro no pace de 6,9, não tô nem aí pro que mais. Eu até passei um período fechando os meus aplicativos, porque as pessoas lhe cobram, as pessoas perguntam o que é que aconteceu, tu não foi bem numa prova, ou tu não fez, as pessoas não te procuram para saber, tu fez essa prova como treino, nem toda prova a Alana vai para competir, eu tenho as minhas provas alvos de competição, e tem prova que eu vou porque se encaixa num dia, e na quilometragem que era para me fazer pelo meu treino, pela minha planilha, então, não, vou fazer aquela prova ali, e o meu treinador encaixa como um treino, então eu corro na zona que o meu treinador mandou para aquele dia, porque eu tenho uma prova-alvo futuro, então eu tenho que seguir aquilo que ele me manda. Uhum. Mas existe isso também de você não poder fazer um treino e postar, que as pessoas acham que você quebrou, que as pessoas compartilham, que as pessoas comentam, vira assunto, entendeu? Vira assunto de grupo, e você sempre tem uma pessoa dentro do grupo que printa e manda para você, ó, que a galera tá falando aqui que tu fez esse treino aqui no pace alto, tal. Eu digo, homem, hoje isso não me preocupa mais, mas já foi algo que me incomodou, mas hoje eu já tenho essa maturidade de que eu não tenho que estar mostrando nada a não ser para o meu treinador, porque quem tem que ver se meu treino está certo ou não é ele. Claro. E o Plauto, assim, você e o Plauto se deram bem logo de cara, assim, vocês se entenderam? Ele também, ainda sendo um homem, né? Ele também entendeu essa tua atitude e talvez essa tua precocidade, talvez, né? Porque você não era uma corredora experiente a hora que você começou a participar das ultra, né? Ele aceitou isso e ele entendeu que você tinha de fato um potencial para chegar onde você já chegou e sabe-se lá onde que você vai chegar ainda? Ele acredita demais, né, assim, na minha capacidade. Ele sempre, quando eu vou fazer uma prova, queridona, a gente se chama, ele me chama de queridona, eu chamo ele de queridão e meu malvado favorito, né? Aí Ah. eu digo, queridão, assim, ele passa os treinos e no dia da prova ele diz assim, e aí? Aí eu digo, queridão, eu quero fazer a prova assim, 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 assim. Beleza. Porque eu também já tenho um conhecimento de muito do meu corpo, de até onde eu posso cobrar, até o quilômetro tal, até se tudo der certo, né? Claro. Que é aquela velha história que eu sempre digo para você, ultramaratona nem sempre dá certo, mas assim, tudo encaixando, tudo tão perfeito, eu não sentindo nenhum desconforto, não acontecendo nada, eu consigo. Eu me lembro que eu estava numa prova de Aquiraz e o pessoal disseram assim, Alana, a prova de Aquiraz, tu acha que horas tu vai chegar? Aí eu digo assim, não, vai umas 9h45 para as 10 horas, porque eles estavam hospedados numa casa. Eles foram 9h40, quando deu 9h45 eu cheguei. Aí eu me lembro que ela olhou para mim, caramba, minha irmã, tu chegou a esposa, né, a Denise, a esposa de Plauto, que é meu treinador. Caramba, Alana, tu chegou justamente no tempo que tu falou. Eu disse, não, podia ser mais, podia ser menos. Mas você, de tanto você fazer aquela quilometragem, de tanto você conhecer o seu corpo,
você começa a ter uma base daquilo de até onde você pode ir no mínimo e no máximo. Sempre digo, ó, ou eu chego aqui ou aqui. Nessa base aqui de variação, entre 10 e 15 minutos, porque às vezes acontece algo, você para, precisa tirar o tênis porque entrou alguma coisa para incomodar aquilo ali, então tudo isso aí interfere. Mas ele confia muito nos meus planos. Eu sempre falo, eu quero ir assim, e ele diz, ele concorda, me dá alguma dica, fala alguma coisa, mas ele hoje, com a experiência e com a troca que a gente tem, ele compreende muito isso, ele entende, ele me pergunta como eu quero fazer a prova, como é que você está É uma pensando em fazer troca, a né? sua prova. Aí quando eu digo que eu quero fazer assim, assim, ele tá ótimo, tal, aí fala, né, a alimentação, aquela coisa, mas ele já tem muito essa segurança. E ele sabe que se der para me fazer o melhor, eu faço o melhor. Uhum. Você é muito exigente consigo mesma, assim? Você fica chateada quando você não tem o desempenho que você tinha planejado ou que você acha que você tinha potencial? Como é que você lida aí com o seu desempenho, com os seus resultados e com as suas performances? Não, em nenhum. Porque eu sempre, é uma frase que eu sempre uso, que prova é muito dia. Eu não sou uma atleta que tem uma vida voltada ao esporte. Eu sou uma mãe que trabalha. Eu não tenho muitas horas para me dedicar ao esporte. Às vezes eu já fiz treino meia-noite, trabalhei até 10 horas e treinei de 10 à meia-noite para cumprir minha planilha. Então, assim, tem dias, dependendo da época, que eu nem consigo fazer meu treino, porque eu tenho que escolher ou o meu trabalho ou o treino. E o meu trabalho é minha prioridade, porque eu preciso ter, porque se eu não trabalhar, eu não consigo correr. Então, assim, eu não me cobro, porque embora hoje eu seja uma atleta que esteja muito acima de onde eu imaginei estar, eu tenho essa consciência de que eu estou muito aquém de ser aquela atleta que se dedica, que tem aqueles horários para fazer. Eu sei que se eu fosse uma atleta voltada só para o esporte, provavelmente eu teria resultados muito maiores. Então, eu não posso me cobrar, porque eu sou uma Alana que me viro nos 30. Então, assim, fico super feliz quando outro atleta ganha, porque para mim é como se fosse eu. Eu me coloco no lugar daquela outra pessoa, eu me coloco na felicidade daquela pessoa de estar no pódio. Isso eu sempre falo, né? Que elas não se sintam, não me vejam como uma pessoa que está competindo com ela, porque eu também quero vê-las vencendo, eu também quero ver ela no topo. Eu sou aquela atleta que, se eu não estiver bem, eu chego no ouvido da outra atleta que eu conheço e digo, hoje essa prova dá para ti. E a pessoa olha para mim e diz assim, mas tu tá na prova, hoje eu não tô legal, a prova é sua. Eu poderia não dizer, mas isso já aconteceu sim, de eu estar ali na largada, saber que eu não estava bem por algum motivo e eu chegar para aquela atleta que, na minha mente, diante da visibilidade de treinos e de preparação e de outras provas que eu já havia corrido, eu me lembro que eu estava numa prova que eu tinha sido 3 anos consecutivos, eu era campeã dessa prova, circuito de praia Beach Run aqui, né? E eu me lembro que tava eu e tava a Irla, e a Irla sempre ficava ali em segunda colocada e eu tava sempre observando ela. E nesse dia eu não estava bem, eu fui fazer a prova com essa consciência de que provavelmente eu não ficaria entre as primeiras. E eu cheguei, hoje a Irla faz parte hoje ela é treinada pelo meu mesmo treinador, faz parte da minha mesma equipe, mas na época ela não fazia. E eu me lembro que eu olhei para ela e disse assim, Irla, essa prova é para você. Com certeza você ganha essa prova. E ela olhou assim para mim, né? E eu disse assim, vai e larga bem, porque diante do que eu conheço as atletas, você é melhor do que elas, né? E ela olhou assim para mim, mas Alana, e você? Eu digo, não, eu não vou competir com você, eu vou fazer minha prova, eu quero completar minha prova, eu não tô legal. E no final da prova, né, ela, Alana, obrigada pelas palavras, quando você... Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. Gente, ninguém tá no mundo para ser a melhor a vida toda. Eu tenho plena consciência, principalmente na ultramaratona, que vai surgir mulheres muito melhores. E eu quero que realmente surjam pessoas melhores. Eu quero que cada dia as mulheres possam chegar acima, cheguem muito próximo aos homens, se não melhor que os homens. Então, assim, eu tenho essa vontade, entendeu? Eu não quero... é como eu falo aqui, eu sei que a Alana hoje na seleção brasileira, uma Alana
que nunca foi voltada somente para o esporte. Uma Alana que começou a correr com 33 anos, né? Então, faz uma diferença hoje para o nosso estado, que hoje eu percebo que tem muitas pessoas que, por eu ter chegado onde eu cheguei, essas pessoas hoje conseguem mentalmente, pelo menos mentalmente, dizer: se ela conseguiu, com a mesma vida que eu tenho, com a mesma dificuldade que eu tenho, é porque eu também consigo. Então, essa é a maior palavra que eu quero deixar. Que assim como a Alana, com toda a dificuldade, com todo o trabalho, com toda a falta de tempo para treinar, com todas as dificuldades relacionadas a custo, porque nós sabemos que a corrida ela é muito cara. Eu, particularmente, já deixei de participar de N provas, porque no momento eu não podia, porque Uhum. por muito tempo eu custeei tudo. Hoje não. Hoje, graças a Deus, eu já tenho pessoas que me apoiam. Uhum. Nem toda a prova eu tenho 100% do apoio, mas eu chego a ter 90% do apoio, que para quem custeava 100% de tudo, hoje ter Exato. 90% é uma grande vitória. Então, se eu ganho um tênis, eu fico super grata, porque eu já não vou gastar com aquele tênis. Se uma pessoa, um organizador de prova, me convida para a prova dele, ó, Alana, você vem, eu vou lhe dar a inscrição, vai ter a pousada aqui para você. Eu vou pagando a passagem, porque antes eu ia pagando tudo, por Uhum. que agora eu tenho isso e não vou? Né? Eu Uhum. acho que você precisa abraçar as oportunidades que as pessoas lhe dão. Né? A gente sabe também que os organizadores também de provas aqui do nosso estado também não são pessoas que podem estar dando inscrições e tudo a todas as pessoas, porque existe uma grande dificuldade. Muitas dessas pessoas fazem porque realmente amam a ultramaratona, tem que amar muito, tem que. Então, nós estamos crescendo. A ultramaratona hoje já cresceu surpreendentemente, absurdamente, se a gente for analisar, 3 anos atrás. Eu lembro que eu largava a prova, tinha 10, 12 pessoas nas Eu provas. imagino. Eu imagino. E hoje a gente já larga, tem 50, 60 atletas. Então, olha o tamanho do crescimento disso. Exato. Ô, Alana, há 10 anos, quando eu saí de Fortaleza, não existia ultramaratona aí. Eu nunca ouvi falar de uma ultramaratona. Não existia. E se existia, Então, eu não fiquei sabendo, eu acho que não existia. Depois você se informa, mas eu acho que há 10 anos não existia ultramaratona aí. Aliás, ultramaratonas no Brasil eram muito raras, eu acho. raras. No Ceará, Não tinha mais público. raro ainda. Exatamente, não tinha público, né? Não tinha público. E hoje a gente está conquistando esse espaço. Fazendo isso acontecer. Então, meu objetivo maior é justamente esse: é criar público, é que as pessoas de outros países visitem o nosso por conta de provas boas, que a gente seja referência. Uhum. Assim como a gente viaja para lá. É isso que a gente deseja. Uhum. Que essas pessoas comecem a migrar, porque eu sempre valorizo muito as provas daqui. Pessoal, por incrível que pareça, eu recebo críticas. Eu recebo crítica porque as pessoas dizem assim: você hoje é um atleta da seleção brasileira, não é mais para você estar correndo qualquer prova. Você tem que selecionar as provas, você não pode estar qualquer prova correndo. Eu vejo muito diferente. Se eu sempre fui uma pessoa que bati na tecla que eu preciso valorizar as outras maratonas do meu estado, no momento que eu consigo chegar a um local que eu consigo levar, que eu consigo ter visibilidade, que eu consigo fazer uma propaganda, eu não vou levar o nome das outras maratonas do meu estado. Eu acho que mais que nunca eu preciso estar presente. Uhum. Porque eu preciso dar esse feedback. Muitas pessoas dizem: Alana, eu quero ir uma prova aí no Ceará em 2023. Qual prova você me indica? Uhum. Como eu vou indicar uma prova se eu não tiver feito? Uhum. Então, realmente, de fato, procuro ir todas as provas de ultramaratona que tem no meu estado, ou que estejam aqui na raia de 1.500 quilômetros, eu estou tentando participar, né? Alana, você treina normalmente numa BR aí ou você tem um percurso que você fica dando voltas aí de 10, de 15, de 20 quilômetros para fazer tanta quilometragem? As pessoas ficam te vendo passar assim com alguma frequência ou é só quando você sai da cidade, vai para uma BR e depois volta? Aqui tem um percurso. Aqui na cidade onde eu moro, tem um projeto Guarda Municipal e Prefeitura,
que eles, todos os dias, eles balizam a avenida principal da cidade e divide, né? Entre carros e corredores. A partir de Uhum. 4h30 da tarde até as 9 horas da noite, a avenida principal da minha cidade, ela é balizada. Ela dá 1 quilômetro, não, dá 2,5 quilômetros de uma ponta a outra. Uhum. E eu moro na avenida principal da minha cidade, então eu já começo a correr em frente de Da casa. porta de casa. Então ali eu saio, faço esse percurso de 2,5 km balizado e eu dou uma volta que fecha um círculo, que vai pela BR, que dá 5 quilômetros na minha casa. Cada volta que eu dou pegando essa parte balizada, aí eu pego a BR por fora, pego de novo e passo em frente à minha casa, dá exatos 5 quilômetros. Uhum. Normalmente, treinos mais assim, depende muito do juiz do dia que eu tô, né? Tem dia que eu Exato. não tô não tô com cabeça para rodar. Meu destino é 30, eu vou 15 e volto 15. É 20, eu vou 20 e volto 20. É assim. É 50, eu vou 25 e volto 25. Normalmente, as pessoas sempre me veem ali, porque independente de eu é minha saída. É minha saída e minha chegada do treino, porque como eu moro na avenida Claro, principal, é. eu sempre faço aquele percurso ali de 2 quilômetros, ou mesmo que eu vá sair para a BR, as pessoas sempre me veem saindo ou chegando naquele percurso, né? Mas às vezes eu rodo ali de boa, dou 10 voltas de 5 quilômetros ali, mas normalmente mesmo, porque normalmente eu corro só, né? Então assim, eu pego muito o horário à noite. E a minha mãe vive dizendo para mim que eu não sou um cabra macho, né? Olha, menino, tu não é um cabra macho, tu volta para casa, né? Minha mãe diz. Então, às vezes eu tô correndo, eu me lembro da minha mãe de eu vou voltar. Mas eu corro na BR à noite. Graças a Deus eu não tive nunca nenhum problema. Eu sei o quão arriscado é, não é nem pelas próprias pessoas de onde eu moro. Mas, tipo, os ônibus, as Topic, todo mundo já me conhece. Alan, né? Buzina. Porque em algum momento eles me viram já treinando ali. Mas assim, como é uma BR, passa pessoas desconhecidas. Então o perigo que eu vejo é esse. Eu tô sozinha numa BR, um cara de má índole passa para o carro, ele vai fazer o que ele quiser. Mas eu não sei, eu acho que eu sempre respeito muito meu sentido. Se eu estiver correndo ali, fazendo o meu treino e por algum motivo eu pensar que alguma coisa possa me acontecer, aquele sexto sentido que todo mundo tem, eu retorno para casa. Eu respeito esse meu sexto sentido. Mas normalmente eu não tenho medo, eu corro super de boa mesmo à noite. E eu corro sem lanterna, né? De vez em quando o menino das bikes só falta me atropelar, porque eu venho sem nada, né? Eu digo, aí os meninos, Alana, mas tu tem que correr. Um colete Aí eu digo, refletivo, mas pelo se eu menos, né? bonitinha. Não, mas aí os povos estão me vendo, eu tô correndo escondida mesmo, porque ninguém me vê. Entendeu? Eu tô correndo Entendi. sozinha. Eu sou mulher. Se tu passar de moto na outra via, tu não me vê. Tu só me vê. Agora, se eu tiver lá com coleção refletivo, o povo bom e o povo ruim estão me vendo. Então, eu vou por esse lado. Mas atento, eu não corro com fone de ouvido. Eu só corro bem pelo cantinho da via. Se vê um carro, já tô. Então, assim, com muita atenção, né? Porque tudo, eu sempre, porque se uma pessoa tá ali, dorme, passa por cima de você tá ali pertinho, né? Acidentes Então, acontecem. se eu vejo uma pessoa ali, qualquer coisa suspeita, tá muito indo para um lado para o outro, eu já vou para o outro lado. Corro para contramão, para poder aquela pessoa que tá ali daquele outro. Então, eu corro muito atenta a isso. E aqui, a gente não tem aquele fluxo louco que tem nas grandes cidades, né? Não tem aquela coisa do vai e vem, aquele fluxo imenso como tem nas grandes cidades. Então você é conhecida, bem conhecida aí na cidade, né? Além de ser uma cidade pequena, você tá sempre na rua e as pessoas acabam te vendo, até porque hoje em dia tem muita gente correndo. Aí você falou que na época tinham acho que 4 ou 5 corredores quando você começou. Hoje tem o quê? Hoje tem muito. Hoje aqui na minha cidade tem 4 grupos de corrida. Né? Tem corrida que a gente vai, que cada um leva um topic cheio de corredor. Né? Tem 4 grupos de corrida hoje, fora as inúmeras pessoas que correm só pela saúde, nunca participou de uma corrida, né? Claro. Então, assim, a avenida da minha casa, a partir de 4h30 da tarde, a galera lota ali, né? E você gosta, ou você prefere, ou você tem mais tempo à tarde do que na parte da manhã?
Eu treino à tarde. Uhum, Normalmente das 17 para diante, né? uhum, Normalmente eu termino meu treino entre 8 e 9 horas e quando são treinos longos, entra nas 10, 11 horas, né? Quando é 40, essas coisas. uhum. Mas E por eu que que você prefiro. optou em correr à tarde? Por causa do calor? Não, não é quente do mesmo jeito. Não Uhum, faz diferença. uhum. Porque como é no asfalto quente, a sensação térmica é praticamente a mesma. Sinceramente, eu vejo pouca diferença de treinar 11 horas e treinar às 18 horas aqui onde eu moro. É muito quente, né? Mas é por conta do meu trabalho mesmo. Porque, Uhum. assim, normalmente os meus treinos sempre são muito longos. Não é 5, 10. São treinos de 15, 19, 20. Isso os menores, né? Uhum. Então, o que que acontece? Que horas eu vou ter que me acordar para mim fazer esse treino? Porque 6 horas da manhã eu preciso estar em casa, porque eu tenho minha filha que eu preciso acordar para ajeitar, para deixar na escola. Então, por essa questão de eu vou ter que me acordar 2 horas da manhã, Não, é, aí eu tá certo. não vou ter descanso. Uhum, Aí fica inviável para mim. uhum. E eu, como eu trabalho também, eu prefiro ter terminado tudo, ter saído do trabalho, eu chego em casa, tomo banho, aí é que eu vou. Aí não tem mais nada para me fazer depois. Eu não estou preocupada com nada Exato, depois do é. treino. Eu posso treinar até o horário que eu quiser. É, faz sentido. Hoje você está lecionando também, você tem né, uma pequena empresa que faz artesanato, né, para decoração de festas infantis. Você leciona também ou hoje é só a Luar Arte, né? Como é que é o nome? Luar Arte. Luar Arte. Não, hoje eu estou fazendo parte de um projeto na prefeitura daqui do meu município, né? Responsável por uns projetos de educação física que tem nas praças aqui. Toda praça aqui agora, né? Todo local agora eles estão colocando um professor de educação física para acompanhar as pessoas, seja Que com legal. dança, seja com essas coisas. Então, como tem que ter pessoas responsáveis, é, é, e como eu estou estudando educação física, eu estou voltada para isso e fazendo palestras nas escolas. Fazendo palestra onde? Desculpa, a ligação falhou. Nas escolas, Ah, né? que Tem um projeto legal. que eu acompanho esses projetos e também as palestras escolares. Poxa, que bacana, cara. Então você ainda vai expandir ainda mais a sua influência, enfim, para as crianças diretamente nas escolas. Sim. Né? E o objetivo da gente é que em 2023 a gente comece com projetos específicos. Capoeira, futebol e o próprio atletismo, né? Porque a Uhum, gente tem, mas é aquela coisa muito solta. Nosso uhum, não, a gente quer pegar essas pessoas e os tornarem melhores, né? uhum, Trabalhar realmente, ver qual é aquele atleta que, porque você sabe diferenciar. Existe as crianças que estão por recreação e tem aqueles que se veem como um atleta profissional um dia. uhum. Então você vai ter que ter aquele olho clínico para poder fazer essa diferença, colher essa criança e poder trabalhar um projeto específico, já começando da época escolar mesmo, para futuramente a gente ter aqui pessoas representando, né, o nosso município. Eu imagino que isso deva te dar uma satisfação enorme, né? A tua opção de voltar a estudar e fazer educação física já foi por conta dessas possibilidades que foram surgindo? Ou isso surgiu eventualmente depois? Na verdade, assim, eu sempre tive vontade de fazer educação física. Só que, assim, a educação física ela ganhou um espaço maior agora, de uns 10 anos atrás. E eu me Exato. lembro, assim, a minha família inteira são pedagogas. A minha mãe é professora, né? Aquela coisa toda. E eu me lembro que quando eu fui fazer a faculdade, e eu com 18 anos, eu já lecionava, já ficava no lugar de pessoas que faltava, professor, essa coisa. Era uma coisa que eu tinha muito prazer em fazer, mas entre pedagogia e educação física sempre era algo que eu preferia. Uhum. Mas eu lembro que a minha mãe disse assim, Alana, faça pedagogia que você não fica desempregada. Tá cheio de professores de educação física formados e não tem que trabalhar. Então, assim, na época a minha formação de pedagogia foi mais visando essa questão de emprego rápido, porque não tinha essa obrigatoriedade de educação física nas escolas,
Aham. como hoje a gente tem. Então, assim, a educação física não era vista como é hoje. Aí, agora, né, depois de tudo, eu vejo a educação física muito mais, porque eu sei que eu não vou ser ultramaratonista a vida toda, né? Uhum. Então, eu preciso também usar esse lado positivo que está chegando até a mim para agregar positivamente e profissionalmente isso para mim. Então, eu quero posteriormente poder trabalhar, poder passar a minha vivência, poder passar a minha aprendizado para outras pessoas e trazer profissionalmente isso para mim. Claro. Enfim, você está pegando uma oportunidade e você já vai sair lançada, né, com a fama que você tem, com os resultados. Você o que que você acredita que é o seu diferencial, Alana, assim, se você, para pensar quando você vê, enfim, a dificuldade também das pessoas em estarem saindo do sofá, quanto menos correndo 250 quilômetros na Amazônia e enfrentando cobras. O que que você acha que você tem que falta na maioria das pessoas? Coragem. Coragem e disciplina, né? Porque eu sempre falo que ser ultramaratonista, muitas pessoas são ultramaratonistas fake. Faz 100 quilômetros uma vez na vida, diz que é ultramaratonista e nunca mais tem coragem de fazer ultramaratona, né? 90% são assim. Mas você se tornar ultramaratonista e você permanecer ultramaratonista e permanecer diminuindo o seu tempo, melhorando, ganhando provas, isso requer muita disciplina e coragem, né? Porque assim, muitas e muitas vezes eu termino meu dia de trabalho que o que eu gostaria era sentar e dormir. Muitas e muitas vezes eu vou treinar com minha filha reclamando. Mãe, eu queria tanto que a senhora fosse assistir um filme comigo hoje e eu preciso fazer um treino de 50 quilômetros. Eu, filho, a mamãe vai ali e já volta. Então, você sacrifica tempo com sua família, com seus amigos. Então, é preciso muito coragem para abrir mão de muitas coisas. E tem valido a pena? Muito. Né? Até aqui tem valido muito a pena, né? A gente precisa saber dosar, né? Eu vejo também que eu sei que a ultramaratona requer muita disciplina, mas eu também sou aquela atleta que eu também preciso ter os meus momentos de me desligar disso. De sair, de comer o que eu quero, de ir para uma festa, de estar no meio dos meus amigos. Então eu aprendi a fazer essa dosagem, porque se você não aprende a dosar isso, isso acaba sendo algo ruim para você, porque é algo que só te cobra. Então, eu acho que é Uhum, isso que acontece com muitas pessoas. Porque a ultramaratona, ela realmente te cobra muito. Que você faça uma boa noite de sono, que você faça uma boa alimentação, que você faça bons treinos. Então, é muita cobrança. Então, se você não aprender a dosar, não aprender a saber diferenciar aquilo que você pode, até equilíbrio diante das coisas, a ultramaratona passa a ser algo negativo, que é coisa que só te cobra, só me cobra. Eu não posso ir porque uhum, eu tenho isso, eu não posso comer isso porque por causa disso. Então, eu acho que é o equilíbrio, entendeu? Eu posso ter um uhum, treino de 50 quilômetros com a prova-alvo. Se tiver um evento da minha família e eu só tiver 2 horas disponível, tem que na minha planilha. Eu faço 25 e volto para casa. Vou lá no privado do meu treinador e digo, ó, da minha família, não vai dar para me fazer esse treino longo, mas eu fiz a metade e tudo bem. Eu não tenho essa coisa de culpa, de me sentir culpada porque eu não fiz aquele treino. Porque eu não sou uma atleta profissional. Eu não posso me cobrar porque eu tenho essa consciência de que eu não sou uma atleta que vivo do esporte. Entendeu? Então, assim, eu sou uma mãe, uma profissional que ama muito correr e que consegue engajar dentro do seu tempo um momento para se dedicar à corrida. Então, eu não posso me cobrar uhum, de forma alguma, porque eu já sei que eu já dou o meu máximo. uhum. E encontrar esse equilíbrio não é fácil, né? Hoje você está bem resolvida, né? Você já citou várias vezes que a internet, a cobrança das pessoas te incomodou, mas hoje você já está bem resolvida, mas não é um processo fácil, principalmente para uma mulher, né? Porque você cumpre um papel na sociedade, a sociedade te espera que você cumpra um papel. Você quer ser mãe, você quer ser uma boa profissional, você quer ser uma corredora, você tem a tua vida pessoal, quer dizer, também não é fácil, né, Alana, você encontrar esse equilíbrio, né? Como é que você encontrou o seu?
A gente, assim, eu acho que é que o equilíbrio em si, eu acho que você tem que deixar de cobrar que tudo esteja perfeito todos os dias, né? Porque eu sempre vou falhar em alguma coisa. Ou é algo do trabalho que eu deixo de fazer para treinar, ou é alguns minutos do treino que eu tenho que deixar de fazer porque eu estava trabalhando. Eu acho que você tem que, assim, se eu tenho 3 horas para treinar, hoje eu tenho 3 horas para treinar, então eu vou treinar essas 3 horas. Porque pode ser que amanhã eu não tenha. Uhum, Então, eu acho que é você fazer dos momentos que você tem sempre o seu melhor, né? uhum. Então, é justamente isso que eu faço, mas sem cobrança nenhuma, sempre aproveitando o tempo que eu tenho, sempre que eu tenho um tempo maior, que o trabalho está menos, eu já falo, ó, na próxima semana eu vou conseguir fazer treinos maiores, Uhum. já falo para o meu na semana seguinte eu vou ter mais tempo. Então, é você saber aproveitar cada momento que você tem, porque quem trabalha, é mãe, isso, o filho adoece, ah, minha filha adoeceu, não tem o treino hoje. Não vou fazer, porque minha prioridade é minha filha. E eu não vou ficar chateada porque eu não fui pro treino. De forma alguma, não deu para mim ir, tá tudo bem. Amanhã é off, amanhã eu treino, depois de amanhã eu vejo. Se a menina dormir e tiver tudo bem, vai meia-noite. Não tem problema, entendeu? Então, assim, é você conseguir fazer esses encaixes sem se cobrar demais. Eu acho que a pior coisa que tem é você se cobrar, você querer sempre estar entre os primeiros, você já largar com aquela coisa de que eu preciso entrar os primeiros. Eu acho que você tem que largar. Eu quero dar o meu melhor, que meu corpo encaixe, que eu consiga finalizar a prova. Sempre é esse meu pensamento. E se eu vejo que dá a oportunidade de eu ser a campeã ou de chegar entre as primeiras, eu dou o meu melhor. Mas não é com esse pensamento que eu inicio uma prova. Eu acho que ninguém pode. É igual você correr uma prova. Ah, mas tem 3, 4 pessoas ali que são melhores. Ah, mas a Lana é melhor do que as 4. Jamais, jamais. Outras pessoas podem achar isso. Mas eu não largo achando que aquela pessoa é mais frágil que eu, mais fraca que eu, ou que eu esteja preparada melhor que eu. Até porque tudo é dia. Tem dia que você corre 50 quilômetros, tu termina como se tivesse feito 5. E tem dia que o treino é 15 por far morrendo do primeiro ao 15º. Depende de como você estava no trabalho, depende do que você passou com o seu filho, depende de como está seu trabalho, a preocupação que você tem. Então, tudo isso, o mental, varia muito. Então, às vezes, você não consegue dar o seu melhor. E tá tudo bem. Ô, Alana, quem são as mulheres que te inspiram? Você tem alguma mulher ou algumas que você fala, puxa, essa mulher é porreta? Sim, na época, né, que eu comecei a correr, que eu ia para as ultramaratonas, que eu via aquelas mulheres, que eu só conhecia as provas da Beauty One que eu participava, de 21, 10, 15, né, que outras pessoas ganhavam, eu comecei a me ver, sabe, vou acompanhar aquela... Então, assim, são pessoas daqui mesmo, eu acho que a gente perde muito, lógico que não desmerecendo, mas eu acho que a gente precisa se espelhar em pessoas de verdade, em pessoas como eu. Porque uma pessoa que vive só do esporte, Michel, que tem tudo, o tênis bom, tem a fisioterapia, tem a alimentação, tem ali meio mundo de pessoas custeando a sua vida sem você estar se preocupando. Sua preocupação não é que seja mais fácil, mas é menos difícil. Porque, lógico, que a pessoa pode ter tudo isso e se a pessoa não se dedicar, nada vai ser Exato, feito. é. Mas eu digo assim, eu procuro me espelhar em pessoas que têm a vida que eu, que trabalham, que são mãe, e que mesmo assim, né, tem a Gorete, daqui da minha cidade, que é uma ultramaratonista que hoje já tem seus 60 anos, que é assim, uma baita de uma guerreira, que quando eu vou para as provas, hoje eu a encontro, ela sempre é uma pessoa que eu sempre me espelhei muito e que eu me espelho, que se eu chegar na idade que ela tem hoje, como ela está, para mim é assim um espetáculo, né? Tem a Camila, que é de uma cidade vizinha, que eu me lembro que quando eu ia para as provas, ela era a aposta, né? Eu apostava a corrida com ela não sabia não, mas ela era minha alvo, né, ali. Eu sempre dizia, eu quero chegar perto dela. Então, assim, cada vez que eu chegava mais perto dela nas chegadas, eu sabia que eu estava melhor, até que eu comecei a deixar ela para Uhum, trás, uhum. né? Então assim são essas pessoas, né? São essas próprias pessoas que têm a mesma vida que eu procuro me espelhar. E eu sempre falo que a gente é muito fácil
a gente parabenizar o que é de fora e a gente esquece de parabenizar as pessoas que estão próximas a gente. Porque isso é um problema mundial, é um problema humano. É muito bonito você achar o trabalho que a outra pessoa faz. Às vezes você tem uma pessoa do seu lado fazendo a mesma coisa e você não se importa. Então eu procuro sempre elogiar essas pessoas, encorajar essas pessoas, pessoas que estão iniciando. Então eu procuro ver, eu sou aquela atleta que gosto de ir lá no Instagram parabenizar, porque às vezes eu vejo as pessoas postando, eu cheguei em terceira, quarto colocado, terceira da categoria, ninguém dá importância para isso. Mas você não sabe o que a pessoa viveu para hoje tá fazendo isso ali. De onde a pessoa saiu para onde a pessoa está hoje. Eu sempre falo, Michel, que as pessoas não gostam de pessoas que correm. As pessoas gostam do campeão. O segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, ninguém dá nem aí. Às vezes o primeiro colocado chega na frente do segundo colocado segundos. Mas todo mundo, o elogio só cai para o campeão. Então, eu procuro sempre, para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer, de transmitir justamente isso. Porque, às vezes, aquela pessoa que chegou em último, você não sabe a vida daquela pessoa. O que aquela pessoa passou para estar ali naquele dia. Às vezes, a pessoa vem ali no pior dia da sua vida, com perdas, perdeu um emprego, vem de um mundo caindo e a pessoa tá ali, chegou em último. Mas você não sabe o tamanho da gratidão daquela pessoa para ela estar ali. Então, são essas coisas que eu procuro repassar para minha filha, para minha família. Eu vejo uma pessoa ali, eu vou lá, eu parabenizo, eu encorajo as pessoas, porque a gente precisa fazer com os outros o que a gente quer que façam com a gente. E eu percebo muito isso, de como tem corredoras, vou logo falar assim, né? Influencers que tem lá seus 300, 500 mil seguidores, que não responde uma mensagem tua e o pessoal tá lá, ó, 800. Você é maravilhosa, você me inspira. Tudo bem que ela lhe inspira, mas eu quero dizer assim, às vezes a pessoa tá ali correndo no pace de 10, só para ganhar os tênis da marca X, representando a marca X, às vezes nem termina as provas, enquanto tem pessoas realmente do seu lado, se dedicando, tirando ali da sua família para pagar uma inscrição, para pagar uma passagem, para participar, e tu não tá nem aí. Eu sempre digo, a gente precisa elogiar pessoas que vejam seus elogios, que respondam, entendeu? É tanto que todas as pessoas que falam comigo no meu Instagram, eu respondo todos. Eu nunca deixei de responder uma pessoa que fala no meu Instagram. Às vezes eu não consigo responder, a pessoa fala comigo hoje, eu respondo a pessoa hoje. Porque normalmente quando você faz uma prova, é uma chuva de mensagem que você recebe. Mas eu respondo todos, nem que eu leve uma semana para me zerar. Mas eu respondo, e eu respondo de verdade. A pessoa, você me inspirou. Eu digo, olha, não para. Todo mundo começa. Tipo, não é só... Porque hoje em dia o pessoal só quer responder com esse coraçãozinho aí, com esses emotes. Uma carinha, um coração. Mais prático. E às vezes, aquela palavra que você dá, você não sabe como aquilo vai mudar na vida da pessoa. Exatamente, eu concordo com você. Entendeu? Aonde que você acha que você vai estar, ou que você gostaria de estar com 53 anos, Alana? Você está com 36, eu sei que é muito, né? Mas já que eu ia falar 40, mas já que você falou que 53 é um número, né? Aonde que você gostaria de estar, assim, com 53 anos, uma jovem senhora? Eu pretendo, né, ainda estar correndo. Não sei se ultramaratona, porque a gente precisa ter essa plena consciência que ultramaratona é um esporte muito desgastante, que por mais cuidado que você tenha, né, o corpo ele sente, então pode acontecer algum tipo de lesão, alguma coisa que eu não sei até lá, né? Mas eu pretendo estar correndo, seja 5, seja 10, recreativo ou em competição. Eu sei que eu não vou estar mais competindo, né? Mas eu quero pelo menos estar ganhando as corridas, pelo menos na minha categoria, né? 50 acima.
Ai, Eu ai. acho engraçado que as pessoas dizem assim: ah, bom, pessoas com 60 anos de idade é muito fácil. Todo mundo que corre 60 anos nessas provas sempre ganha troféu. Eu Exato, disse: não é muito fácil, não, minha filha, porque a dificuldade está em a pessoa se manter 60 anos correndo. exato, Então, para você, você acha que a pessoa vai correr toda vida que vai ganha, porque não tem ninguém, tem uma, duas pessoas, toda vida sobe no pódio. exato, É, mas será que com 60 anos você está conseguindo correr? exato. Então, não é fácil. É. E só tem uma, duas, porque já não é fácil estar correndo, muito menos querendo participar de competições, né? Então, eu acho que a dificuldade ela é proporcional, né? Não é mais fácil. Eu acho que continua sendo difícil, é só que não tem tanta gente, justamente porque é tão difícil que não tem tanta gente, né? Alana, Isso. olha, foi um prazer enorme, cara. Assim, eu queria te conhecer pessoalmente. Puxa vida, eu vou precisar ir para o Ceará, né? Ou quando você vier a São Paulo, porque você é uma mulher que inspira muito, super forte e de fato, que bom que eu consegui. Eu não lembro nem como é que eu cheguei até você, né? Eu te falei, porque eu que te procurei, né? Eu não Não, lembro, eu acho que foi o não, você Instagram, só eu me acho que foi o convidou. Instagram. Não lembro se foi algum ouvinte que me indicou você, enfim. Mas que bom que os nossos caminhos se cruzaram e que deu certo a nossa conversa finalmente. E que agora a sua história, já que este é o teu primeiro podcast, né? Você falou, tomara que venham outros convites, mas que a tua história agora vai rodar o mundo, porque eu acho que a tua mensagem é sensacional, ainda mais agora nesse finalzinho de ano, né? Um ano bem complicado aqui para o nosso país, e a gente faz votos de que o ano que vem seja um ano melhor do que esse ano que passou, e sempre assim, né? Cada ano que vem melhor do que o ano que passou. Mas acho que você passa uma mensagem que dá um ânimo, pelo menos para mim aqui, eu saí animado. Pena que agora eu não posso ir correr, eu tenho que buscar minha filha na escola, porque dá vontade de sair correndo. E é isso, muito obrigado, adorei te conhecer. Parabéns, viu, pela sua história e pela sua trajetória e pela sua coragem. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite para poder passar as minhas vivências, minhas experiências, né? E os perrengues também que a gente passa na corrida, porque corrida a gente tem a mania de colocar só o lado bonito, né, nas redes sociais, mas existe o lado negativo e difícil para todas as pessoas, e eu procuro sempre mostrar todos os lados. Então, assim, estou sempre disponível para falar de esporte, para falar de corrida, que é aquilo que eu amo. Então, sempre que você precisar de mim, pode contar comigo para qualquer que seja o assunto relacionado ao esporte. E, sem sombra de dúvidas, a mensagem que a gente quer deixar é justamente essa, né? Que não importa o tamanho do seu sonho, se você realmente quiser e se dedicar e estiver preparado a passar por todas as dificuldades para chegar nesse seu sonho, você vai realizar. As coisas elas não são fáceis, porém elas não são impossíveis. Ainda que o mundo inteiro não acredite em você, se você acreditar, o mundo não será capaz de lhe parar. Então, eu sigo sempre com esse pensamento. Eu sou uma pessoa que acredito muito em mim. Eu acho que a gente precisa ter essa maturidade de confiar em si, porque a gente tem essa fraqueza de achar que a gente tem que ser, que os nossos projetos eles precisam ser acolhidos por outras pessoas. E assim, realmente é de fato muito bom e muito positivo quando a gente é acolhido por outras pessoas. Porém, isso não muda os caminhos, né? Se você acredita em você, siga, porque vai dar certo. Então, nós somos os únicos responsáveis pelos lugares onde nós queremos chegar. Portanto, ainda que tenha uma plateia negativa, se você focar, eu aprendi a absorver somente aquilo que é positivo para mim. A negatividade, ela realmente existe. Porém, se você não absorver, ela não tem sentido nenhum. Então, eu não absorvo mais nada negativo, somente aquilo que é positivo para mim. O negativismo eu escuto, porque às vezes tem pessoas realmente que falam para você coisas negativas. Eu escuto e ali mesmo fica. Escuto por educação, mas não absorvo. Então, que nós façamos isso nas nossas vidas particulares, em todos os âmbitos, né? Que a gente aprenda a absorver somente o que é positivo. O mundo está cheio de negatividade, porém, que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, que a gente consiga fazer essa absorção, assim, absorver coisas boas, coisas positivas, ao lado de pessoas que acreditem, que confiem e ignore toda a negatividade que o mundo está aí jogando na cara da gente, a negatividade, né? Porém, nós somos muito maior do que tudo isso.
Palavras de uma mulher sábia, hein? Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço, né? Agradeço pela oportunidade de estar fazendo essa troca, né? Sem sombra de dúvidas, eu acho que nem se é entrevistado por uma pessoa que deixa a gente tão à vontade, que a gente goste tanto de falar sobre o assunto. E com a gente, eu acredito que, pelo menos comigo, eu gostei muito de falar com você, pela sua paciência, pela sua maneira sempre com um sorriso, sempre esperando que as coisas deem certo. E tudo no tempo de Deus, né, Michel? Exatamente. Demorou, mas saiu. Saiu, graças a Deus. Que bom que vocês tenham um ano de 2023 maravilhoso, com bastante saúde. Amém. A mim, a nós todos e a nossa família. Isso aí. Obrigado, Alana. Tchau. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.